Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez às nossas redes de transmissão aqui do Seja Barra. É um prazer, uma alegria estar conversando com você novamente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a obra Paulo e Estevão, né? Esse estudo que está sendo conduzido brilhantemente pelo nosso querido amigo Luiz Mário Duarte, nosso amigo da casa do Seja Barra, sábado à tarde, onde Luiz Mário tem avançado na leitura do texto desse livro, que é uma obra maravilhosa, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, ditado pelo nosso maravilhoso Espírito Emmanuel. Então a gente está seguindo aqui o texto, Luiz Mário tem lido, tem explicado, hoje por uma questão em que ele teve que conduzir uma outra atividade de ensino também, ele não pôde estar presente, ele pediu para a gente avançar um pouquinho na leitura do texto, a gente vai conversar sobre ele e na semana seguinte, na semana que vem, Luiz Mário já está de volta para ele avançar. Não sei se a gente vai conseguir concluir, ele parou no capítulo 3 do texto do livro Paulo e Estevão, onde há a chegada de Gesiel até uma determinada localidade, o capítulo chama-se Em Jerusalém. Então a gente vai ler um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ali e seguir nessa história tão bacana, né, tão interessante, que nos coloca diante de algumas questões, algumas realidades evangélicas importantes para a nossa reflexão nos dias de hoje. Então, antes de mais nada, como a gente tem o hábito aqui na casa, a gente acabou de discutir, né, você vai encontrar nas redes sociais a discussão do texto do Evangelho. A gente está estudando a carta aos Hebreus. Então, um pouquinho antes aqui a gente conversou, a gente dialogou sobre o texto de Hebreus, lá no capítulo 12, onde o autor da carta aos Hebreus escreve a essa comunidade e fala um pouquinho da importância deles manterem os cristãos que ainda sendo cristãos, eles são de origem étnica judaica ou hebraica na realidade, né, naquele tempo. E eles são cristãos, eles estão passando por uma situação difícil, de algumas perseguições, algumas provações, e eles precisam se firmar no entendimento que têm do Cristo e da percepção que eles têm do Evangelho. Então, nesse sentido, o autor da carta aos Hebreus, eles fala um pouquinho para eles manterem-se íntegros. E ao longo da carta aos Hebreus, a gente estudou isso agora, né, tem uma comparação da relevância do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Na verdade, o autor da carta aos Hebreus coloca Cristo em um nível de elevação, é uma defesa cristológica, os primeiros 10, 11 capítulos da carta aos Hebreus. E logo em seguida, no capítulo 12, ele fala da importância de manter a persistência, manter a perseverança, de mesmo diante da angústia e adversidade, esses cristãos deveriam se manter, porque eles ainda não tinham alcançado a totalidade daquilo que eles precisavam ver, ouvir e entender, e eventualmente até passar em termos de situações angustiantes como cristãos, né? E a gente fala isso porque nesse contexto aqui do Paulo e Estevão, nós encontramos uma pessoa que se tornará um cristão destacado, que é o Estevão, e que nesse momento do texto a gente vai ver, ainda não fez a alteração do seu nome, ele chama-se Gesiel, e ele está em circunstâncias que a trama começa a se desenrolar, ele ainda está bem no iniciozinho, em função do que acontecera, né, na localidade onde ele estava. Ele ainda está no iniciozinho aqui, passando pelas suas dificuldades até alcançar. Vamos ver se a gente chega hoje, onde ele alcançou um entendimento mais profundo daquilo que ele precisava entender para se desenvolver espiritualmente. E falando disso, né, a gente sempre lê um pouquinho o texto do Evangelho para já, né, nos preparar, fazemos uma prece, e aí depois a gente entra no texto-alvo, que é a carta de Paulo Estevão, o livro de Paulo Estevão, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um pouquinho? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, foi uma carta escrita por Caritas, em Lyon, 1861.
um espírito que se identificava como Caritas, né? Há muitas maneiras de fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. Olha o que ele está dizendo. Não obstante a grande diferença entre elas, a esmola algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá quanto para o que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso, se disfarça de tantas maneiras. Interessante, né? A diferença entre esmola, que humilha, que constrange, e a caridade, que une, que aproxima. Ele segue mais: a caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Olha só, a prática da caridade com o cuidado genuíno entre irmãos e o perdão das fraquezas ou faltas, sem humilhação de ninguém. O que é uma terceira característica, talvez, né? Não expor alguém à humilhação, a um ato de constrangimento, né? Tudo isso é identificado por Cáritas nessa mensagem como caridade. Para vós, espíritas, aí ele direciona: na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos. É um espírito desencarnado falando, e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Interessante, né? O Espírito Caritas fala que caridade não é somente o ato de restabelecer ou oferecer o necessário em sentido material. Muitas vezes, sobretudo nós, né, no nosso contexto espírita, que é onde a gente se reúne, a gente acredita que é um ato de caridade a doação de uma cesta básica, a doação de um remédio, uma contribuição financeira para alguém, o suprir uma falta material. E é verdade, é um ato de caridade. Mas também, como disse aqui, muitas vezes isso que foi colocado numa terminologia típica aqui do Evangelho, nessa época, no a esmola ou a doação, isso pode gerar constrangimento. E principalmente o que não se deve, que é a humilhação. E aí Cáritas elenca como possibilidades de execução da caridade outras atividades. Ele foi muito, muito abrangente aqui e posicionou essas atividades ao mesmo nível da caridade material. Lembra que o título dessa mensagem de Cáritas é A Beneficência. E a gente beneficia o próximo não apenas, novamente, restituindo-lhe o necessário em sentido material. Nós não vamos nem falar aqui do acrescentar aos outros a matéria, porque isso definitivamente é uma condição provisória, temporária e que é fugidia numa visão evidentemente espiritual, maior, mais profunda e mais longínqua, um olhar num horizonte, numa visão, numa perspectiva de visualização maior, portanto, uma perspectiva espiritual. O que ele fala aqui é: a caridade pode ser praticada sendo indulgente para com os outros, perdoando-se as fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. E aí ele, como falamos, né, para o espírita, é conduzir as pessoas para o entendimento sem agressividade, sem imposição de ideias, mas, na verdade, conduzir no sentido de permitir que a espiritualidade trabalhe nas áreas de ideação do espírito, para que eles sejam conduzidos de fato ao nosso grande mestre, ao nosso grande Senhor dos Senhores, ao nosso divino protetor e instrutor, que é Jesus Cristo. E esses espíritos, quando auxiliados pelos verdadeiros espíritas, que estão mais interessados em ajudar do que impor, esses espíritos, numa reunião, por exemplo, diz aqui Cáritas, encontrariam uma brecha que permitiria penetrar nos seus corações. O que é que eles colocariam nos nossos corações? Já parou para pensar nisso?
A verdadeira caridade trabalha corações, não trabalha bolsos ou outras partes do corpo. A verdadeira caridade alimenta a fome espiritual, além da fome material, que é necessária e é importante. Mas a verdadeira caridade trabalha com o espírito imortal. É isso que Caritas quer dizer na beneficência. Vamos fazer uma breve prece e aí então mergulhar um pouquinho no texto, né, de Emmanuel, maravilhoso do livro Paulo e Estevão. Senhor Jesus, nosso mais caridoso e beneficente amigo, com o qual podemos nos relacionar nos dias de hoje, agradecemos muitíssimo a tua presença, que certamente se faz aqui e agora, quando nós empenhados no alcance daquilo que o Senhor deixou para nós de orientação, nos prostramos diante de Ti, pedimos a Tua proteção, a Tua intuição, Teu ensino. Pedimos, na verdade, que o Senhor conduza nossas reflexões que faremos aqui. Assim como certamente o Senhor fez na intuição de grandes espíritos, provavelmente através de seus enviados divinos, como a intuição que deu a Estevão, Gesiel, a Saulo, Paulo, a Cáritas, provavelmente, e a tantos outros, para que eles pudessem seguir na sua caminhada, no seu desenvolvimento espiritual e passando por esse orbe, por esse planeta, colocando as verdades que o Senhor nos ensinou e nos demonstrou como prática diária nas nossas vidas e nas vidas deles. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade. Obrigado por estar conosco. Obrigado por, independente das nossas questões, continuar insistindo e investindo em nós como grande amor que o Senhor é. E obrigado por nos demonstrar o amor que nós devemos ter pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, sendo indulgente, misericordioso, perdoador e benevolente. Que a gente consiga tirar do texto que a gente vai ler e dos exemplos que a gente vai aprender as lições necessárias para transformar as nossas atitudes em atitudes verdadeiramente cristãs. Fica conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do texto. Eu vou voltar, já está aqui colocando a apresentação. Você deve se lembrar, na semana passada, nós estamos no capítulo 3, chama-se Em Jerusalém. Na verdade, esse capítulo termina em Jerusalém. E nesse momento do texto, a gente voltou um pouquinho, só para relembrar aquilo que o Luiz já falou, né, o Luiz Mário. Nós estamos falando de Gesiel, que estava numa galera, numa embarcação romana de trânsito, de transporte, e ele era um escravo nessa embarcação. E os escravos eram utilizados na embarcação para fazer os serviços gerais, bem como para fazer o serviço de movimentação da embarcação, né? Ou seja, a embarcação tinha lá os seus remos, né? Nós estamos, obviamente, aqui no primeiro século, muito distantes da criação do motor ou de coisa que o vale, então as embarcações eram movidas a remo, tracionadas com força humana, e nossa personagem principal, que é o Gesiel, ele era um escravo, servindo aos interesses de Roma numa dessas embarcações. O que aconteceu aqui é que eles vêm de uma cidade, ele vai citar essa cidade mais à frente no texto, Gesiel. Essa cidade foi acometida por uma doença, provavelmente uma epidemia local, e essa doença estava ceifando muitas vidas. E alguns dessa embarcação foram acometidos dessa doença, em particular o principal romano responsável pela embarcação. E em consequência disso ele fica muito adoecido, e o segundo, talvez o imediato na embarcação, ele designa um escravo para cuidar daquele homem, o patrício romano. E esse escravo é justamente Gesiel. E ele, em função do carinho, do cuidado que ele dispensou àquele homem, e evidentemente também se valendo do conhecimento que Gesiel tinha das grandes tradições de medicamentos naturais que ele trazia lá de Sebastes, provavelmente de onde ele nascera, da tribo de Issacar, ele ministra para aquele homem remédios, cuidados, e aquele homem melhora. E em retribuição, por que não dizer, né, falando já do que a gente leu, né, em caridade, em retribuição ao gesto que Gesiel tinha feito de cuidado tão
tão perceptivelmente amoroso e bondoso, esse homem decide que ele vai libertar o escravo Gesiel da galera e restituir a ele a liberdade, o que era maravilhoso, quase impossível naquelas circunstâncias. E ele arma um contexto, ele fala isso com aqueles homens da embarcação, porque isso não pode ser feito. Portanto, ele se expõe e ele solicita a Gesiel que tão logo ele saia da embarcação. Gesiel estava condenado, ele também começa a ficar doente, e como doente ele seria morto, para que não houvesse a contaminação de todo mundo na embarcação. Né? Não existia vacina, não existia doença, remédios, né, como os remédios alopáticos que a gente tem hoje, portanto, era muito restrita a capacidade de cuidado de uma doença contagiosa. E os romanos não tinham paciência nem tempo de cuidar de escravos, eles seriam descartados. Então ele seria lançado ao mar. Eles estão vindo de uma cidade caminhando para a cidade de Jope, que é uma cidade portuária ali na bacia do Mediterrâneo, bem próximo, né, na mesma linha de horizonte, um pouquinho na mesma linha talvez ali, né, da cidade de Jerusalém, mas no Mediterrâneo. Jerusalém fica mais adentro, né? Então eles estavam em direção a essa cidade de Jope e o comandante da embarcação chamava Sérgio falou: Olha, a gente vai se aproximar de Jope e quando chegar lá eu vou fazer com que você seja colocado em terra e dali você segue seu caminho. E ele de fato cumpriu essa promessa. Gesiel, no entanto, já estava demonstrando sinais de dor, de problema da doença que estava começando a tomar seu corpo. Ele era um escravo, né, e obviamente tinha nenhum recurso de tratamento, um corpo bastante debilitado pela própria natureza da sua atividade. E ele sai, é colocado numa praia, num porto, ele se afasta um pouco. As ordens do comandante são: olha, tão logo você possa, sai dessa cidade. Porque tem muito marinheiro por ali, tem muita gente, vão te reconhecer, vão identificar que você é escravo, vão perguntar o que você está fazendo aqui. E você vai gerar um problema para você, que você vai ser reconduzido à escravidão, e um problema para mim, porque você vai ter que dizer que eu te libertei. Então ele recebeu as ordens de imediatamente entrar, sair da cidade litorânea e entrar para o continente. Né? E ele chega na praia, ele cai, ele já começa a sentir febre, dor, ele está muito mal fisicamente. E ele passa uma noite na praia e ele é acordado, e aqui chegamos ao texto, né, por um homem que depois é identificado, ele se identifica, ele solicita ao homem que diga o nome, e esse homem vai roubá-lo. O comandante da embarcação deu algum dinheiro para que ele consiga minimamente iniciar a sua vida de liberto. Ele precisava ter algum tipo de dinheiro para comprar uma roupa, comprar comida, enfim. Mas ele na praia, ele desfalece, ele passa a noite e ele é alcançado por um ladrão e o homem, que também não tem nenhuma preocupação com ele, vai roubá-lo. Vai roubá-lo. Ele desperta e o homem, nesse ato para tentar roubá-lo, é identificado e ele fala: Olha, não, não me mata, tá aqui, ó. Ele oferece o pouco dinheiro que ele tem para o homem presta a matar, volta, ele chama o homem de amigo, ele pega o dinheiro de Gesiel, guarda e começa a estabelecer um diálogo curioso ali, porque Gesiel sai de quase assassinado por esse ladrão a simpático, graças, obviamente, à habilidade de Gesiel de reverter a situação, oferecendo dinheiro e claramente se colocando como uma pessoa que não ia causar nenhum tipo de constrangimento a esse ladrão, esse ladrão homicida, né? Um latrocida e que acaba de deixar Gesiel, obviamente, vivo. Né? E a gente sabe que haviam planos para Gesiel, dos mais altos planos da espiritualidade superior que coordenava a trama, mas naquele momento aquele homem deve ter escutado alguma coisa. O fato é que esse homem entende Gesiel, pergunta para ele: Olha, você não pode me levar num lugar onde eu possa ser cuidado, né? Ele fala do nome. Aquele homem primeiro hesita e depois lembra: não, tem um grupo sim de pessoas que fazem algum tipo de caridade. Olha a mensagem que a gente leu, né? Fazem a beneficência do bem, cuidam do próximo.
Oferecem sem humilhação a restituição do material, mas também oferecem as possibilidades. Obviamente que ele não fala isso, né? O Irineu, o homem que quase agride Gesiel e que estava em busca de dinheiro, de bens, mas ele sabe que tinha uma casa, um lugar onde essas pessoas ofereciam ajuda, abrigo e amparo, e essas pessoas, identificadas como os homens do caminho, as casas do caminho, ofereciam muito mais do que o material, como disse Cáritas, mas ofereciam a oportunidade da espiritualidade se aproximar e trabalhar nos corações daqueles que estavam ali, porque eles não tinham interesse apenas de restituir as perdas materiais, até porque isso seria impossível, cuidar de uma nação inteira. Mas ao mesmo tempo em que eles tratavam amorosamente as pessoas que se aproximavam, eles ofereciam também as verdades que eles haviam ouvido de um determinado homem, que os colocou no caminho. E aí Ireneu se prontificou a conduzir Gesiel, levanta Gesiel, eles saem caminhando, e chegamos aqui onde parou o Luiz Mário na aula passada, né? Ele é conduzido a um determinado lugar, ainda na cidade de Jope, a cidade litorânea, era uma casa. E Ireneu então apresenta Gesiel lá e bate a porta, abre aquela casa, uma casa humilde, um homem idoso se apresenta e pergunta: De onde vens, irmão? Dirigindo-se a Gesiel. De onde vem, irmão? E diz o texto que o Gesiel se admira com essa afabilidade, essa delicadeza. Ele nunca tinha visto esse homem nunca tinha visto Gesiel, e ele deu um título, né, porque ele dava o título familiar, reservado ao círculo mais íntimo daqueles que nascem sob o mesmo teto. Irmão, irmão. E Gesiel, quase que reagindo àquela pergunta, provavelmente assustado, sem entender, admirado, certamente, como diz Emmanuel no texto, por que me chamais irmão se não me conheceis? Pergunta Gesiel. Veja, ele reage, olha, por que você me chama de irmão? Nós estamos aqui falando de judeus, de pessoas que têm um tratamento, que têm uma forma de se conhecer, de se reconhecer e de se tratar. E os judeus não se tratavam dessa forma. Mas a resposta do homem foi assim, interpelado. O interpelado, olha, renovando o sorriso generoso. Olha o Cáritas, né? Acrescentou: Somos todos uma grande família em Cristo Jesus. E aqui começa a maravilha do que se apresentou para Gesiel. Aquele homem que nunca tinha visto Gesiel chamou Gesiel de irmão e, quando questionado sobre esse título, que só era conferido àqueles que nasciam e viviam do mesmo teto, e não era o caso nem de Gesiel com ele, ele falou: Olha, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Ele, o homem falou assim: Ô Gesiel, eu reconheço em você a humanidade que você tem, mas em Cristo Jesus, que nos ensinou que eu e você somos filhos do mesmo Pai, e nesse sentido, somos todos irmãos. Portanto, você é esse que te traz, e todos os outros e eu somos irmãos. E quem me ensinou isso, viu, Gesiel, a ser dessa maravilhosa família, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Gesiel não compreendeu, diz o texto, quem é esse Jesus, né? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Um profeta, talvez, alguém que falou, ele era judeu, ele era grego. Um novo Deus para os que desconheciam a lei, porque a lei não permitia ter outros deuses que não Yahvé ou Jeová. Portanto, para Gesiel não existiria a menor possibilidade de ter outro Deus. Se alguém chamava esse Jesus de Deus, era um desconhecedor da Torá, que Gesiel conhecia em altíssimo grau, a gente vai ver aqui. Só podia ser uma figura divina para colocar no coração daquele homem a capacidade de reconhecer em mim que eu e ele somos irmãos em Deus. Essa é a leitura que Gesiel está fazendo. E aí o texto segue, olha, reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensachas, ou seja, não lhe dava sossego, não lhe dava oportunidade de continuar essa conversa,
a cogitações religiosas ou filosóficas, ele respondeu simplesmente: Gesiel, Deus vos recompense pela generosidade da acolhida, meu irmão. Eu venho de Cefalônia, é a cidade onde eles estavam, lá no porto de onde eles partiram, lá da galera, lá atrás, tendo adoecido gravemente em viagem, assim é que neste estado, ou assim é que estou neste estado. Efraim, que lhe havia perguntado quem era, né? Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa. Nosso amigo tem febre e o seu estado geral requer cuidados. Você que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Curioso esse texto aqui. Curioso, né? Olha, o Efraim, ele aí passa a ser identificado pelo Irineu. Irineu é o homem que leva Gesiel, que encontra na praia e que leva Gesiel, o assaltante. E ele dirige-se para aquela figura, né, aquele senhor, Efraim, esse aqui, o Gesiel, está com febre, e esse o estado dele não é bom. Portanto, eu sugiro que você, como um dos bons homens do caminho, o acolha. Olha aqui que ele fala, com o coração dedicado aos que sofrem. Sabe o que é isso? É o reconhecimento do que diz Cáritas, que quem pratica o bem não precisa fazer propaganda, porque o bem que ele pratica já é a identificação da bondade e, na verdade, isso é um ato. Todo ato de misericórdia, todo ato de bondade, todo ato de compaixão é, na verdade, um ato divino. Portanto, quando a gente pratica esse ato, o que a gente está fazendo é deixando Deus atuar através de nós, por nós e, obviamente, em nós, para espalhar o fluxo do amor dele para todos os outros. Porque quando a gente não é bondoso, misericordioso, clemente, amoroso, a gente na realidade está sendo algo focado nas nossas próprias necessidades, exageradamente preso, de forma egoísta, ao nosso próprio espírito, ou à nossa satisfação, e, consequentemente, nós não estamos esvaziados de nós mesmos e não deixamos espaço para Deus atuar em nós. Mas olha como o Irineu identifica em Efraim, aquele senhor, um bom homem do caminho e que seria capaz de acolher Gesiel com o coração dedicado aos que sofrem. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Não é a pessoa que faz a prática do ato caritativo verdadeiramente espiritual, que não constrange, não humilha, não expõe, não ofende. O Irineu não falou, veja, Frank, você realmente vai cuidar dele, mas, né, ele tem que ter um pouco de paciência, né, porque esse pessoal do caminho é um pessoal difícil. Não, não foi isso que o Irineu falou. Eu entendo, né, Efraim, que você vai pegar e vai ajudar Gesiel, ele não está muito bem fisicamente, mas você vai aplicar um remedinho e depois ele que se vire. Não, também não foi isso que Efraim falou. Que o Irineu falou, perdão. Coração dedicado aos que sofrem. Isso é muito cristão. Felizes os pacificadores, felizes os misericordiosos. Aliás, quando eu leio isso, eu lembro da parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10. Daquele homem que, mesmo tendo uma questão étnica com um possível judeu caído no chão, depois de ter passado um sacerdote não ter feito nada e um levita não ter feito nada, dois judeus diante de um outro judeu, que não tiveram compaixão, não tiveram ato nenhum de caridade, na construção da parábola de Jesus passa um samaritano que tinha razões étnicas, históricas, para não gostar de judeus, para oferece ajuda, se expõe, porque se ele estava ali caído é porque ele tinha provavelmente sofrido algum tipo de assalto ao problema, exatamente o que tinha acontecido com aqui na nossa história com Gesiel, mas só que ele cuida. E leva, e faz, e leva para a hospedaria, e paga a despesa, e pressiona as feridas com um unguento, e cuida da. E ele estava viajando, ele estava trabalhando.
Ele interrompe a sua viagem, gasta tempo e dinheiro. Sabe por quê? Porque ele era um homem do caminho, na parábola. E acolhe com o coração os que sofrem. Efraim se aproximou do aproximou-se mais do jovem enfermo, ou seja, de Gesiel, e falou e observou. Gesiel não é o primeiro doente que vem lá de Cefalônia, que o Cristo envia à minha porta. Olha a leitura, olha como a mente de Efraim funciona. Quem estava na frente dele não era um homem doente, era um enviado de Cristo. Quase ele falou assim: Pois é, meu amigo, oportunidade que Jesus me dá de encontrar com a minha própria bondade, através do que eu pretendo fazer por você. Jesus tem usado vários que vêm lá de Cefalônia, viu? Com essa doença que você está portando aí. Ainda anteontem, outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter, diz Efraim. Aliás, aliás, conhecendo a gravidade do caso, porque não era o primeiro, pretendo logo à tarde, isso era de manhã cedinho, lembra que Gesiel dorme à praia, é acordado pelo ladrão, aos primeiros raios de luz, é levado à casa do caminho ainda em Jope, portanto uma distância curta, até porque Gesiel não está em condições ainda de andar muito, ele precisa de cuidados, ele acabou de dormir na praia e sair de um barco, e ele está doente. Então, conhecendo a gravidade do caso, eu vou te levar logo hoje à tarde para Jerusalém. Olha o cuidado. O Efraim está conhecendo Gesiel aqui há 5 minutos. Tem um homem doente, desconhecido, super receioso, que já perguntou por que você me chama de irmão? O que é natural, né? Acabou de sair de uma galera como escravo, depois de apanhar. A história nós já conhecemos até aqui. Teve seu pai morto, sua irmã está desaparecida. É natural que ele tenha suas razões para se sentir bastante receoso. Da mesma forma que a gente, quando encontra um homem morador de rua, um homem, uma pessoa ora morador de rua, uma pessoa que nessa encarnação está passando por tanta dificuldade, ela tem toda a razão de ter receio daquele que lhe estende a mão. Quantos talvez tenham estendido a mão e tenham depois usado essa mesma mão para ferir, para maltratar, para humilhar? Mas Efraim não está preocupado com nada disso. Ele vê novamente Eziel como uma oportunidade que o Cristo deu para ele. E conhecendo a gravidade do caso físico, eu vou te levar para Jerusalém, vou cuidar de você. É necessário ir tão longe? Quem perguntou foi o Irineu, foi o ladrão lá, o homem que conduziu. Preciso ir para lá tão longe? E aí o Efraim responde: Olha, somente lá a gente tem maior número de cooperadores. 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 Será que de quem, né? Será que eles estavam cooperando só entre si ou estavam cooperando com esse Cristo que nos faz identificar-nos como irmãos? Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto, isso está na mente de Gesiel, em obediência às recomendações do patrício Sérgio, que se lhe mostrara tão amigo lá do barco, restituindo-lhe a liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Ou seja, Gesiel, quando ouviu isso, opa, essa é a oportunidade que eu tenho de sair aqui de Jope, dessa cidade litorânea, portuária, porque ele se lembrou que o responsável pelo barco falou: Olha, imediatamente você entra, não fica aqui não, porque você vai ter problema se você ficar aqui no pier, no porto, né, no litoral. E aí então Gesiel, ouvindo a conversa e a sugestão de Efraim de levá-lo para Jerusalém, repetimos, Jerusalém é uma cidade mais ao interior, não é uma cidade banhada pelo mar Mediterrâneo. Gesiel então pergunta, olha, por quem sois? Isso é uma exclamação, né? Como se nós falássemos hoje assim, pela graça de Deus, ou por tudo que é mais sagrado. Isso é uma expressão. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco por piedade. Ele suplica
É um apelo humilde e triste. E aí o interpelado nesse caso é Efraim, a quem Gesiel se dirige, o homem cooperador do Cristo, e que identifica em Gesiel o enviado de Jesus Cristo, evidenciando natural bondade novamente. Ele não fazia aquilo e falava, é, é, tá bom, você quer ir no... Não, natural bondade anuiu sem maior estranheza. Irás comigo. Olha só. Sim, você vai. Você vai. Ah, mesmo sendo longe, ia ter dificuldade de transportar um doente. Primeiro, lá tem mais cooperador. E essa também era a vontade daquele moço. Você vai. Você vai chegar em Jerusalém. E é isso que acontece. É por isso que esse capítulo chama-se em Jerusalém. E aí o texto segue, olha. Abandonado por Irineu. Olha a construção de Emmanuel, né? Abandonado. Aquele ladrão virou as costas e falou: Bom, já fiz muito. Trouxe até aqui, larguei na mão desses homens do caminho, o Efraim vai cuidar. Agora é com você. Abandonado por Irineu. Olha como é diferente a postura do Irineu e a postura do Efraim. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Ele não usa a palavra só cuidados, ele fala recebeu carinhos. Eu, eu, eu agradeço a espiritualidade por ter permitido a gente ler o texto que a gente leu antes. Ele recebeu cuidados, evidentemente, estava doente. Provavelmente Efraim colocou ele para dentro, trocou a roupa dele. Ele estava febril, então Efraim deu um jeito de colocar a compressa de água um pouco mais fresca para tentar controlar a febre. Talvez ofereceu a ele um pouco de água, talvez ofereceu para ele uma infusão de algumas ervas. Se ele estivesse com fome, olha, come aqui um pedaço de pão, come aqui umas frutinhas, umas sementes que a gente tem por aqui, que a gente trouxe, a gente recebeu de doação. Se alimenta um pouco, deita a cabeça aqui. Talvez pela primeira vez ele tivesse recebido carinho. Em muitos anos. Ele recebia carinho do pai e da irmã dele, certamente, mas aqui, depois de tudo que acontecera recente, ele nunca mais tinha recebido carinho de nenhum verdadeiro amigo. E aqui ele recebeu carinho de um homem que sequer o conhecia. Não fosse a febre, e teria travado com esse irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. O Gesiel se depara diante de duas questões. Ele encontra uma pessoa que faz o que ele fazia, Gesiel. Tanto é que ele fez isso para a pessoa da galera, lá o Sérgio, que ele ajudou. Ele também era escravo. Mas ali ele estava sob obrigação, perdão, imposta pela lei. Mas ele não precisava fazer com amor, mas ele fez. E aqui ele vê em Efraim a mesma postura. E segundo, ele fez isso, Gesiel, porque ele acreditava na Torá. E ele seguia a Deus. Ele cita, a gente já leu aqui diversas vezes os textos da Torá para o seu pai, para sua irmã. Ele lê, ele ora. E ele reconhece que é importante fazer isso porque Deus entende que isso, perdão, porque no entendimento dele, Deus exige essa bondade. Mas aqui ele está diante de um homem que deve ter nobres princípios, é o que ele diz. Tanto é que o recebe sem o conhecer, o chama de irmão, quer levá-lo a Jerusalém para um lugar de melhores cuidados, e ele queria entender isso, que homem é esse, que nobres princípios são esses. Se ele não tivesse tão doente, tão febril, ele ia continuar conversando. Vem cá, Efraim, me fala aqui uma coisa. Você é de que tribo, hein? E você estudou com que rabino? Você tira esse comportamento que você está tendo comigo de que texto da Torá? Que profeta você andou lendo? Que manuscrito você andou lendo para fazer isso? Provavelmente era isso que estava na sua mente. Mas, como está dizendo aqui, probleminha técnico aqui, perdão, mas vamos continuar o raciocínio de onde paramos.
Gesiel realmente estava assustado diante de Efraim, né? Ele estava assustado diante de Efraim. Olha, leve-me para Jerusalém contigo. E ele falou, vai comigo. Cuida de mim, pensou. E ele falou, vou cuidar de você. Então, como diz o texto aqui, se não fosse a febre, se não fosse aquele estado muito debilitado que ele estava, ele ia continuar conversando com Efraim para tentar entender de onde ele tinha tirado esses, como diz o texto, nobres princípios, que certamente estavam conduzindo Efraim, na visão de Gesiel, a estender-lhe a mão protetora, os carinhos e cuidados generosos. Como a gente viu no texto do Evangelho, Efraim estava sendo altamente cristão e Gesiel não estava entendendo onde é que estava partindo. Mas diz aqui, olha, contudo, mal conseguiu manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas próprias interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Não era possível para Gesiel continuar. Não era possível para Gesiel continuar. Ele não estava em condições. E ele foi carinhosamente cuidado por Efraim, que fez com Gesiel aquilo que se espera que todo verdadeiro cristão faça com quem está precisando de auxílio. Cuidado genuíno, sem constrangimento. De novo, vamos lembrar de Cáritas, sem dor, sem humilhação. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, era dia, passou o dia inteiro, e aí mais à noite. Por que à noite? Por causa do sol, da temperatura. Eles estão no deserto da Palestina. Estão próximos do mar, da Galiléia, mas eles vão. É uma terra quente. Ficar debaixo do sol naquele contexto é muito complicado. Então, por exemplo, essas viagens aconteciam à noite. Não era uma viagem de carro, não era uma viagem protegido, abrigado, era uma viagem ou a pé ou ao lombo de algum animal. Então, sob o sol seria muito difícil. Então, caiu o crepúsculo, caiu a tardinha, chegou a noite, um pouco de fresco, vento, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saía lá de Jope, da cidade onde eles estavam, para o destino de Jerusalém. Era Efraim fazendo o que prometera no mesmo dia, caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, ou seja, para não balançar ali e causar um problema naquele arranjo que ele conseguiu fazer. Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. A cidade de destino era Jerusalém, que dá nome ao nosso capítulo. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Ou seja, ele saiu à noite de Jope, viajou a noite inteira em transporte, eventualmente com pequenas paradas para fazer algum tipo de tomada de fôlego, de repente cuidar de alguém, e de manhã cedinha chega na porta de um casarão grande e pobre. Pelo menos externamente pobre, ou pelo menos materialmente pobre. E aí, olha só como está o texto. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Então, olha como se narra o trabalhador que ele chamou aqui de cooperador das casas do caminho. Assim que ele parou um transporte com as pessoas adoentadas, que era visível provavelmente aquela cena, Urias parou e ele saiu alegre. Alegre. E aí o Efraim virou para ele e falou: Olha, o Simão Pedro está por aí? Está sim. Você pode me chamá-lo em meu nome? Você pode dizer que eu estou pedindo para vir aqui? Vou já. Acompanhado de Tiago, aqui é Tiago menor, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Quase igual ao que a gente faz na casa espírita com os trabalhadores, né? Assim, você vê o irmão, você
sai já com semblante alegre, sai com efusiva demonstração de carinho. É uma alegria danada, né? Essa é a casa do caminho lá. Essa é a casa do caminho lá. Então Simão saiu acompanhado do Tiago. Provavelmente Urias pode ter estado por ali, ou ficou lá dentro e falou: Olha, vai lá fora porque o Efraim está chamando. E aí Efraim esclareceu o motivo da presença. Dois desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Desamparados do mundo. Você vê julgamento aqui? Isso é um vagabundo que não queria trabalhar, estava lá. O rapaz me falou que foi achado na praia dormindo com dinheiro no bolso. Deve ter roubado de alguém. Olha como ele está. Isso era escravo. Você vê julgamento aqui? Quem os desamparou? Quem os desamparou? Provavelmente passa na cabeça desses homens do caminho que essas pessoas precisam ainda mais das bondosas mãos que cooperam, porque eles estavam desamparados. O amparo que alguém deveria lhes dar foi retirado. E, portanto, era uma obrigação deles, na visão deles, fornecer esse amparo. E da forma correta, né, da forma crística, com boa vontade, com amor e com carinho. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Porque a pessoa que recebe o bem com o bem se sente totalmente diferente daquela que recebe a esmola e que a humilha. Ela recebe porque ela está precisando. Mas quando a postura é essa aqui, a pessoa que está recebendo se sente completamente diferente. Veja que há uma interpelação. Mas é quase impossível, disse Tiago, que estava acompanhando Simão Pedro. A gente está com 49 doentes acamados. Perceba que Tiago aqui faz uma análise. Olha, eu entendo, Efraim, Simão, que a gente precisa receber esses homens, mas a gente tem 49 aqui dentro, não tem mais espaço. E olha o que acontece. Pedro, Simão Pedro, esboçou um sorriso generoso. Olha a postura, né? Olha a forma como esses homens se portam diante da dor, do sofrimento e da angústia alheia. Olha como eles se fazem os verdadeiros bons samaritanos da parábola de Jesus. Só fazer uma comparação. Simão falou assim: Olha, Tiago, se nós estivéssemos pescando, porque todos eles eram pescadores lá de Cafarnaum e tinham descido para o sul e estavam em Jerusalém. Se nós estivesse pescando, eu concordaria com você. Seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, que ultrapassasse aquilo que era o mínimo que a gente precisaria fazer todo dia junto da família, cuja organização vem de Deus. Olha, Tiago, eu entendo. Se a gente estivesse pescando, alguma coisa que a pescaria exigisse, que nos colocasse além das obrigações que a gente tem e que são de Deus, de cuidar do nosso próximo, aí sim a gente poderia se eximir disso. Mas agora, e aí ele retoma exatamente aquilo que Efraim falou lá na casa do caminho de Jope. O mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Não entendeu, Tiago? A ponto que o fizesses, um desses mínimos a meus irmãos, talvez Pedro tivesse lembrado disso. A mim o fizeste. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Está aqui, ó. O mestre nos legou o trabalho de assistência a todos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Eu entendo, Tiago, mas a gente não pode deixar ninguém de fora. Vamos lá dentro e vamos tentar resolver da melhor forma a situação, porque isso é uma comissão nos dada por nosso Mestre Jesus Cristo. Imagina, imagina Gesiel ouvindo essa conversa.
Aí mesmo que ele deve ter ficado completamente perdido. Que grupo era esse? E o bondoso apóstolo, diz o texto de Emmanuel, adiantou-se, se inclinou para acolher os dois infelizes. São os dois que estavam sendo trazidos por Efraim. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, veja que Simão se transfere, ele é do norte, ele é da Galiléia, tem um negócio de pesca. Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Perceba que Emmanuel fala o seguinte: Simão se transformou em célula central. Evidentemente existia um grupo, a Casa do Caminho, em Jerusalém, e que fazia assistência aos pobres, aos necessitados. A gente já encontrou aqui, vou voltar só um pouquinho no texto anterior, 49 doentes acamados. Acamados. Não significa que tinham só 49 na casa grande e pobre. Mas 49 estavam de cama. E Simão Pedro era nesse ambiente, ele era uma célula central do movimento humanitarista, ou seja, aquela Casa do Caminho tinha uma participação preponderante de Simão Pedro individualmente, entregue. Ele abandonou o seu negócio lá em cima para cuidar dos outros. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Olha o que Emmanuel está dizendo. Emmanuel está dizendo o seguinte: olha, Jesus conseguiu implantar o reino dos céus no coração dos homens. Isso é Mateus 13, isso é Lucas 13, isso é um monte de coisa. Porque ele pegou aqueles homens que tinham uma vida totalmente dedicada aos seus afazeres e colocou neles a realidade do reino dos céus. Porque Jesus renovou com o exemplo divino dele mesmo a capacidade de pregar a virtude de uma outra forma. Sabe de que forma? Praticando bem, sendo cristão genuíno, sendo bom. E isso se manifestava, por exemplo, na assistência aos mais necessitados. Foi isso que Jesus conseguiu implantar. E vou voltar um slide, Emmanuel compara com os grandes pontífices de cátedras confortáveis. Ele está fazendo uma crítica aqui, que nunca atuaram no plano da ação pessoal, ao lado dos mais afortunados de sorte. Então, Emmanuel compara quem está na Casa do Caminho em Jerusalém ou em Jope com aqueles que entenderam o recado de Jesus e transformaram a sua vida numa ação pessoal permanente em benefício daqueles que mais precisam, porque isso é ser bom. E não é ser bom pelo fato de querer ser bonzinho ou fazer o bom só para gerar em si mesmo um sentimento de missão cumprida, não. É uma vontade genuína de ajudar o próximo. Porque a pessoa que efetivamente entendeu o seu papel nesse mundo, espiritualmente falando, diante da ameaça da estabilidade, da segurança do seu próximo, ela age imediatamente. Imediatamente. Ela não consegue ficar, como disse aqui também Simão Pedro para Tiago, ele não consegue ficar imóvel. Vou voltar aqui, olha. Não consigo me eximir desse dever, porque agora esse dever é meu. E aí Emmanuel continua, né? As primeiras organizações de assistência, as casas do caminho, ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre, percebendo a mensagem do Cristo e olhando para aquela realidade tão terrível na qual eles estavam inseridos, eles não hesitaram em criar lugares para acolher as pessoas. A verdadeira benemerência social, com amor, né, gente? Esse era fluxo do amor. Era por esse motivo que a residência de Pedro doações de vários amigos, que a residência de Pedro
recebia ou chegava doações de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Quer dizer, as pessoas não tinham a menor condição de se cuidar, eram abandonadas, assim como foi o termo que Emmanuel usou, que Efraim fez com Gesiel. Ele foi abandonado por Gesiel. E foi o mesmo termo usado para aquelas pessoas que foram caracterizadas pelo Simão Pedro, as pessoas que foram abandonadas pelo mundo. Esses enfermos e desvalidos encontravam nas casas do caminho o apoio, o amparo e a mão divina de Jesus através daquelas pessoas naquilo que eles recebiam de bom. Olha quem era. Eram velhos a receberem úlceras asquerosas, doença de pele, né? Procedentes da Cesareia, que era uma cidade riquíssima, onde morava Herodes Antipas, mas não cuidava das pessoas. Loucos, pessoas com queixas de saúde mental que chegavam das regiões mais distantes, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, provavelmente para se ver livre daquele seu familiar, cujo tratamento, imagina, um tratamento de uma doença mental, devia ser absolutamente complicado. Uma doença que hoje exige medicamentos, o acompanhamento do profissional da psiquiatria. Então, naquela época isso não estava disponível, né? Estava disponível. Talvez as doenças mais externas elas pudessem receber algum tipo de tratamento material mais próximo, mas uma doença de trato mental não havia tratamento. Crianças paralíticas da Idumeia, que era uma localização, uma outra região um pouquinho abaixo, um pouquinho acima de Jerusalém, mas um pouquinho abaixo da Galileia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno. Olha o papel de Jesus aqui, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Eu acho maravilhosa essa narrativa de Emmanuel quando ele caracteriza o que essas pessoas estavam fazendo ali, restituindo tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo, cuidando da dor, sem dúvida, dando comida, bebida, abrigo, amparo, roupa, víveres, indiscutivelmente. Mas o objetivo não era isso. Era restituir a tranquilidade do coração, o amor, a calma. Olha, não importa o que você passa, mas nós vamos cuidar de você. Você não vai se sentir mais completamente abandonado, porque nós, da Casa do Caminho, vamos cuidar de você. Isso era a mensagem que eles passavam, essa era a percepção que eles tinham. E Emmanuel está dizendo, era natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador Simão Pedro a agasalhar consigo todos os necessitados com o carinho de um pai. Nem todo mundo saía dali rápido, tinha condições de deixar a casa do caminho e seguir adiante a sua encarnação. Alguns necessitavam demais. Necessitavam demais. E eles eram acolhidos com o carinho de um pai na figura de Simão Pedro. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João. Mas em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Era uma comunidade de pessoas que efetivamente se dedicavam à causa do cuidado genuíno do próximo. Por isso era que Efraim se lembrou lá. Se lembrou lá. Tamanho o movimento de necessitados de toda a sorte, obviamente, era um lugar desse, era muito pouco provável que ele tivesse condições de ter outro desses lugares, outro lugar desse que oferecesse tão carinhosamente, tão generalisticamente o bem a tantas pessoas necessitadas. Isso não existia. Portanto, era muita gente chegando na casa do caminho. E há muito Simão não podia mais entregar-se a outro mistério, outro dever no concernente à pregação da boa nova do reino. Isso era um problema. Eles estavam tão ocupados com as atividades operacionais da casa que ele não falava mais. E aí olha só como eles resolveram isso. A dilatação desses mistérios
ou dessas obrigações, vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Pedro estava preso. Ele precisava cuidar daqueles pobres, ele precisava de recursos. E ele se servia, ele se dirigia, quando ele fala que os elementos mais notáveis da cidade eram as pessoas que tinham condições. Pedro devia visitar a todos, os judeus proeminentes, aqueles que moravam na cidade de Davi, os sacerdotes, os que tinham melhores relações com os romanos, os donos de grandes latifúndios e propriedades, os grandes tecelãos, os grandes donos de barco, e falava: Olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho 49 acamados lá, pelo amor de Deus. E ele fazia isso, e ele ficava entre a cruz e a espada, provavelmente. Ele observava naquela casa a necessidade, olhava para a despensa e falava: Meu Deus do céu, eu preciso conseguir alguma coisa. Que não é muito diferente do que a gente faz nos dias de hoje. E vamos fazer mais um parágrafo aqui antes da gente chegar na volta de Gesiel ao contexto. A gente vai fechar com essa leitura de Emmanuel. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos esses enfermos fossem instalados na sua casa. Colocou para dentro. Primeiro Emmanuel tratou da casa, depois tratou do papel de Simão e agora ele volta para a história. Olha, eles entraram. Gesiel ocupou o leito asseado e singelo, limpo, simples, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. E aqui a gente começa a ver Gesiel aparecendo no contexto. Porque aquela pessoa febril, inconsciente, doente, deitado num leito na mansão do caminho, na casa do caminho, perdão, atraiu a atenção de nada mais, nada menos de que Simão Pedro, João e, eventualmente, provavelmente, Tiago e outros. Imagina o que esse homem falava para atrair a atenção de 3 apóstolos. E a gente vai ficar por aqui. Na semana que vem, o Luiz Mário, depois de 2 semanas exaustivas, ele melhora, recupera as suas faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Ele passa por uma transformação. Ele abandona o Gesiel antigo, o espírito antigo que tinha uma trajetória, num contexto, numa biografia, passa por um profundo estado, quase morre fisicamente, materialmente, quase que seu corpo morre, e ele volta. Só que ele está, meus amigos, na casa do caminho, do lado de gente como Simão Pedro, como João, os filhos de Alfeu, como Tiago, como Efraim. A coisa é boa. E ele, que também, só pelas citações que ele faz da Torá, ele chama a atenção de todo mundo, o nível de conhecimento que Gesiel tinha. Ele citava isso em estado de inconsciência febril. Imagina que espírito era esse. Esse é o espírito Gesiel. Até aqui chamado Gesiel. E ele que movimentou a casa toda, a casa do caminho. Melhorou, melhorou. E aí recobrou a consciência e falou: Bom, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Eu fui trazido para uma casa, as pessoas não me conhecem, as pessoas são pobres e eles estão aqui amorosamente cuidando de todo mundo, inclusive cuidaram de mim. Não me pediram nada, não me exigiram nada, não ganham nada com isso, são pessoas amorosamente caridosas, a caridade da benemerência, lá falada pelo Espírito Caritas. São pessoas que fazem o bem genuína, gratuitamente, verdadeiramente. Eu quero entender o que é isso.
melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a sua nova situação ou a nova situação. O que lugar é esse? Que pessoas são essas? E aí ele desperta nele o desejo de entender mais. A gente vai parar por aqui e na semana que vem o Luiz Mário segue com o ressurgimento de Gesiel e as conversas que ele teve com Simão Pedro, como é que ele conheceu, como é que ele foi informado do que estava acontecendo ali, por que que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, né? Quem era Jesus Cristo? Era isso. As pessoas ensinaram para ele por que que eles estavam ali e falaram para ele quem foi o homem encarnado, né? O espírito encarnado, naquela época com o entendimento ainda de que o homem que os ensinou tudo isso. E aí a gente entende o que que eles estavam fazendo. Pedro, apesar de estar muito ocupado, pregava com a sua postura, assim como os outros, né? E Gesiel precisava saber disso. É por isso que ele foi conduzido para ali. Por isso que ali ele estava. Era a hora de Gesiel aparecer no cenário. Muito bem? Eu agradeço a sua presença nas nossas redes sociais, a sua participação nesse contexto. Espero que as nossas reflexões aqui sobre o Paulo Estevão, nesse livro maravilhoso, tenham conduzido você a querer seguir a nossa leitura e o estudo que o Luiz Mário conduz desse texto. E na semana que vem tem um pouquinho mais. Esteja conosco. Vamos fazer uma precezinha para encerrar as nossas reflexões aqui. Nosso bondoso, benemerente, carinhoso Jesus Cristo, nosso Mestre Divino, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor bondosamente pela Sua presença em nós e no nosso contexto de estudo, na nossa instituição, através de nossos amados enviados, que o Senhor nos envia, né? Desde o mundo espiritual e também enviados encarnados, que operam maravilhas em Teu nome e por Tua vontade, e que nos ajudam, nos assistem, nos orientam, nos estimulam, nos intuem. Tão nuvem de testemunhas, como disse o nosso querido apóstolo Paulo em Hebreus, que estão nos ajudando a mantermos-nos firmes no caminho que o Senhor nos ensinou. Ou ainda que quando caímos, eles bondosamente nos levantam e nos fazem recuperar a nossa visão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua ajuda, pelo teu amparo. Que a gente esteja sempre aberto a ouvir esses enviados que o Senhor nos dá, que a gente abandone definitivamente nosso orgulho e egoísmo e trabalhe em prol da nossa própria evolução, do nosso próprio desenvolvimento e que a gente use as ferramentas do amor para esse tipo de trabalho. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua ajuda misericordiosa e que o Senhor possa encontrar em nossos corações e lares sempre terreno fértil para o desenvolvimento do Evangelho que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Mestre carinhoso. Nós te amamos e muito obrigado por nos amar, genuinamente. Graças a Deus.